Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, onde eu vou estar te ensinando sobre matriz de cliente ideal. O primeiro passo, digamos que é a base de tudo que você precisa saber, você precisa depositar a maior parte da sua energia para você ter um bom mapeamento de cliente ideal. Não vou ficar repetindo sempre matriz de cliente ideal, eu vou resumir em uma sigla, ICP. Então, quando eu estiver falando ICP, lembre-se, matriz de cliente ideal. Eduardo, e para que serve essa matriz de cliente ideal de fato? Ela serve como forma de fundamentação para que a gente consiga desenvolver várias narrativas que geram grande conversão e engajamento e identificação com quem está recebendo aquele anúncio, ou aquela mensagem, ou aquele e-mail. Bom, então você entendendo que a gente agora vai entrar em dados que não são comuns, como de uma persona propriamente ditas por aí, aqui a gente tem algumas peculiaridades que eu quero te convidar a vir para a tela do meu computador agora, aonde eu vou estar te ensinando. Bom, basicamente, né, você pode estar se perguntando, Eduardo, mas como que eu faço para saber se vai ser homem, mulher, qual a idade? Para isso, você pode fazer um mapeamento do seu Bob normal, região onde ele mora, qual a faixa etária, qual o sexo predominante. Aqui eu quero focar na parte que mais vai trazer resultado, digamos assim. Então, aqui vocês estão vendo, eu vou estar olhando para cá, porque está aqui na minha tela enquanto eu falo para vocês. Bom, vamos lá. Pesquisa de ICP, certo? Então, quando a gente começa de fato a pensar em quem é o nosso ICP, eu começo primeiro, se o meu expert ou se eu já tenho uma base de clientes, eu começo a olhar para dentro e eu começo a pensar a seguinte linha: quem são os melhores clientes e seus segmentos no quais geramos mais resultados com menos esforço? Por exemplo, se eu estou vendendo o meu curso de copy, tá? Vou dar um exemplo aqui de fato que vai ficar bem mais prático de vocês entenderem. Então eu começo a olhar aqui e eu começo a mapear, né? Então eu boto o nome do meu cliente e qual é o nicho dele. Ah, ele é um coprodutor, por exemplo. Beleza. Ah, o segundo, nome do meu cliente. Ele é mentor. Ah, o nome do meu cliente. Ele é produtor de PLR. Então, nessa etapa aqui, eu começo a colocar os meus cases, né, de quem eu gero mais resultado com menos esforço. E assim que começa a pesquisa, tá? Ah, Eduardo, mas eu não tenho uma base ainda de clientes. Então, você vai mapear de acordo com o tipo de cliente que você quer atingir, certo? Logo depois, eu pergunto, como são os donos desses negócios? Qual a idade dele? Qual o nível de conversa? Então, por exemplo, aqui eu começo a elencar características dos donos. Então, são pessoas de 30 anos, botar menor, né? Fazer de acordo com o meu. São pessoas de 20 anos ou mais, já estão no mercado digital. Então, são pessoas que entendem a importância da copy, a importância da copy. Ah, falam sobre família, segurança e Deus, por exemplo. Eu estou fazendo um mapeamento aqui, né, para ir mostrando na prática para vocês como é que funciona aqui da tela do meu computador. De antemão, eu começo a elencar o que eles têm em comum. Então, eu sei que meus clientes ideais, eles faturam acima de 20 mil reais por mês. Por mês. Da minha empresa de cópia aqui, trazendo como exemplo para vocês. Tá? Então, eu sei que eles têm um time comercial. De fato, eu sei que ele tem um gerente de marketing, um diretor de marketing, por exemplo. Eu sei que esse cara ele tem uma equipe completa, né? Uma equipe completa. E eu quero falar o quê? Gestor de tráfego, social media, web designer. Ou seja, ele tem a equipe completa. Certo? O que mais? Então, é a partir desse ponto aqui que eu começo a mapear
Características sobre o meu cliente ideal, porque já já você vai entender quando eu começar a falar sobre angulação, sobre narrativa. E lembre-se, constantemente você tem que atualizar a sua matriz de cliente ideal, a sua e a dos seus clientes. Então, basicamente, seguindo essa metodologia que você não vai gerar só resultados para você, para o seu negócio, mas sim para os seus clientes. E, cara, isso daqui faz total diferença e tem muita gente pagando muito caro para ter acesso a isso daqui. Bom, seguindo aqui na nossa pesquisa, eu gosto de pôr uma pergunta aqui: como funciona o operacional dessa empresa? Entre parênteses, entender o funil para entender o gargalo. Ou seja, aqui eu sei que o processo dele começa com aquecimento de base, geração de leads, captação, manda para uma página, que manda para um formulário, que manda para um calendly. Eu vou botar aqui como call, que é o agendamento, e daí aqui na call que sai a venda. Então eu sei que o operacional do meu cliente ideal, ele é assim, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de como que funciona eu peguei um exemplo aqui de um cliente meu e estou colocando aqui, estou pensando nele aqui agora e respondendo aqui como se eu estivesse montando meu ICP de acordo com ele, tá? Então, se eu sei como que funciona o operacional, presta atenção como que já vai começar a abrir vários ângulos de você ofertar a mesma coisa. Então eu sei que ele tem geração de lead, ele tem captação, né, desse lead, vai para uma página, vai para um formulário, vai para uma call. Eu começo a pensar o seguinte: o que pode gargalar em cada um desses daqui? Ou seja, falta de conteúdo estratégico, ou seja, falta de persuasão da audiência. Ou seja, eu vou elencando vários problemas aqui. Então, quando está na geração de lead, eu posso por citar aqui como lead desqualificado. Ou seja, gera muito lead desqualificado. Lead muito caro. Que mais? Lead muito caro na geração de leads. Baixa porcentagem de lead qualificado, por exemplo. Então, eu posso citar vários gargalos que acontecem dentro da geração de lead. Dentro da captação, eu posso ter copies ruins. Eu posso ter um direcionamento errado do ads. Vários gargalos que podem acontecer aqui. LP, aqui eu coloquei já como prático, tá? Mas citar aqui alguns problemas a mais. Por exemplo, da call, né? Baixa conversão. Muito no show. No show é quando uma pessoa agenda uma reunião e não comparece, tá, pessoal? Muito no show. Bom, o formulário, né, que está tendo drop-off aqui, drop-off por falta de gente qualificada. E aí começa a voltar ali para cima. Mas o que eu quero que você comece a entender aqui é que quanto... Copies é assim, né? O que eu quero que você entenda aqui é que quanto mais informações você vir alimentando aqui a sua matriz de cliente ideal, mais rico e mais argumentos você vai ter na hora de executar as suas copies. Certo? Então vamos lá, quais as dores dos clientes e quais palavras eles usam? Então, por exemplo, aqui, meu funil está lotando de lead desqualificado, por exemplo. Passa metade do tempo criando copy / metade entregando call, por exemplo. Podia ser uma dor de quem não tem um copyright. Tá lotado de lead qualificado. Meu time de marketing e comercial vivem em guerra. Já explico para vocês do porquê isso. Por exemplo, o time de marketing diz que está entregando um volume alto de leads e o time comercial diz que o lead não é qualificado e fica esse conflito. E daqui a pouco vocês vão entender isso quando eu entrar na parte das angulações. Mas vamos lá, meu CAC está alto. Margem de lucro caindo, vivo de lançamento, pode ser um exemplo também. Faturamento inconstante. Montanha russa de faturamento, tá? Já falaram isso. Montanha russa de faturamento. Ou seja, você vai elencando de acordo com o que ele fala.
Ah, o que que eu faria para resolver esse problema dele aqui? Então, meu funil está lotando de leads desqualificados. Eu remontaria o ICP dele, que é o que a gente está fazendo aqui. Faria angulações de copy, que vocês já vão entender o que é. Bom, remontaria o ICP, testaria novas estruturas, entregaria um plano de ação estratégico. Enfim, nessa parte aqui, vocês precisam estar colocando, de fato, os avanços que você pode estar proporcionando ali para o seu cliente, certo? A próxima pergunta, eu gostaria de pensar em possíveis iscas, né, para você estar atraindo os seus clientes. Então, aqui é onde a gente começa a ver vários tipos de isca que a galera usa. Por exemplo, uma que eu uso bastante, que é a consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Ah, um plano de ação. Plano de ação. Ah, um diagnóstico gratuito. Então, sei lá, plano de implementação. Tem uma galera que usa sessão estratégica. Não sou muito fã porque já está muito batido. Mas aqui são tipos de iscas, ou seja, o que eu posso oferecer para ele gratuitamente para que ele se sinta persuadido e tome uma decisão no momento que ele estiver vendo o meu anúncio de que ele precisa resolver aquele problema e eu estou entregando para ele uma solução gratuita. Porém, aí vocês vão entender aqui o que são MQLs, ou seja, eu também não posso, né, a hora que eu coloco o meu funil no ar, eu não posso gastar todo o meu tempo atendendo leads desqualificados. Então eu coloco alguns requisitos, né, que ao decorrer das aulas você também vai estar aprendendo como é que funciona essa dinâmica do funil. Então eu coloco o MQL, que são os indicadores de se o meu lead ele é qualificado para a minha oferta ou se ele não é. Então aqui eu posso pôr como requisito de qualificação faturar 20 mil por mês. Ter time comercial. Ter um programa de mentoria acima de 10 mil, vocês podem pôr 30, 40, ter um programa de mentoria. Ter uma base de alunos de pelo menos 1.000 pessoas. Enfim, nessa parte aqui você vai colocando coisas que você julgam ser qualificatórias para o seu lead, para que ele tenha condições de receber a sua oferta, certo? Bom, esse primeiro cenário aqui que a gente desenhou dentro de ICP é o nosso cliente ideal, certo? Depois disso vem o cliente intermediário, ou seja, que ainda assim pode se tornar o meu cliente, mas não é 100% que eu quero, ele vai me demandar uma energia a mais. E o mais importante é você saber também o seu cliente problema, que é aquele cara que, pô, se ele entrar na sua mentoria ou se ele entrar no seu serviço, ele vai te encher o saco pra caramba, não vale a pena o estresse, tá? O laranja eu vou pôr assim, mas é basicamente os mesmos cenários acima, só que com alguma flexibilidade. Então você vem anotando aqui, por exemplo, beleza, o meu cliente ideal, ele fatura 20, mas se o cara fatura acima de 10, ele tem condição de pagar o meu ticket, certo? Ele pode não ter um time comercial. Ele tem uma mentoria que já vendeu em alguns lançamentos por 997, por exemplo. Então eu dou uma flexibilizada, que é o cara que ele vai demandar um pouco mais de energia, mas que eu ainda assim vou entregar um resultado muito grande para ele. E cliente problema, por exemplo, aqui eu começo a colocar que é o cara iniciante, né? Iniciante, fatura até 5 mil por mês. Então aqui eu começo a colocar características do meu cliente problema. E é assim que eu evito ele, certo? Bom, na próxima aula eu vou estar falando um pouco sobre angulação. Como que você vai fazer para criar narrativas que são megamente assertivas na sua comunicação. E é muito importante que você tenha aprendido sobre matriz de cliente ideal. Se você não aprendeu, volta e assiste novamente. E se mesmo assim ficar com dúvidas, pode estar me mandando uma mensagem lá no WhatsApp que eu vou estar te ajudando. Porque a matriz de cliente ideal, você precisa entender que ela funciona como uma espécie de bússola, a qual vai ditar todos os direcionamentos das suas narrativas. Bom, até a próxima aula e eu te vejo lá.
Valeu!